Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. E então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar criados e criadas, a comer e a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão. O Frei Galvão é o primeiro santo canonizado nascido no Brasil. Para dizer nascido no Brasil, é necessário uma nota de rodapé. O Brasil ainda não era Brasil, ou seja, o Brasil era Portugal nessa época. O Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá, pertinho de onde, poucos anos antes, pouquíssimos anos, havia sido encontrada milagrosamente uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que recebeu o apelido de Aparecida. Nossa Senhora da Conceição, que apareceu milagrosamente numa pesca, lá naquele município de Guaratinguetá, onde o Frei Galvão nasceu. Ele então quis se dedicar à vida religiosa, entrou para os franciscanos e tornou-se desde cedo um grande propagador da devoção à Imaculada Conceição. Para nós isso parece uma coisa óbvia, naquela época não era óbvio assim. Ainda faltavam 100 anos para que fosse definido o dogma da Imaculada Conceição. E havia um grande conflito teológico a respeito da Imaculada Conceição. Os teólogos franciscanos, Frei Galvão franciscano, juntamente com os espanhóis, os portugueses, todos faziam uma grande defesa do dogma da Imaculada Conceição. Enquanto, por outro lado, os dominicanos tinham um problema teológico que eles não conseguiam resolver. A gente pensa assim: nossa, os dominicanos não defendiam a Imaculada Conceição, que impiedade. Não, nada disso. É que havia ali um problema teológico. E qual era o problema teológico? Se Nossa Senhora foi concebida sem pecado, como é que a gente pode dizer que Jesus é o Redentor dela? Como é que Jesus salvou Maria? Se ela não tinha pecado, ela não precisava de salvação. Se ela não precisava de salvação, Jesus não é o Salvador dela. Se Jesus não é o Salvador dela, desastre, heresia, tragédia. E então, como é que se explica isso? Os franciscanos tinham um teólogo chamado Duns Scoto, que explicou como é que isso aconteceu.
Deus pode salvar de duas maneiras. Deus pode salvar, uma vez que a pessoa caiu no pecado, tirando do pecado, e é assim que Ele nos salvou. E era dessa maneira que os dominicanos pensavam. Os dominicanos, eles criam no seguinte, que Maria foi concebida, normal, como nós, no pecado, e que no primeiro segundo, no primeiro momento da existência dela, no ventre de Santana, Deus a redimiu, tirou do pecado. Então Nossa Senhora, para os dominicanos, Nossa Senhora era imaculada, era sem pecado, mas não era imaculada na sua concepção. Era imaculada desde o primeiro momento da existência. Concebeu em pecado e imediatamente redimida. Não sei se notaram a diferença. O problema aqui é um problema de microsegundos, não é? Todos diziam que Maria era santíssima e imaculada desde o ventre de Santana, mas os franciscanos diziam desde a concepção. A palavra conceição quer dizer isso. Então a primeira forma de Deus redimir uma pessoa é que a pessoa, por uma fração de segundo, esteve no pecado e Deus a redimiu. Mas Duns Scoto disse, existe uma forma mais sublime de redimir. Assim como os médicos são mais, digamos assim, eficazes quando evitam que o doente caia na doença. O médico é bom quando ele tira a pessoa da doença, mas se ele evita que a pessoa sequer caia na doença, ele é melhor ainda. Assim Deus é o supremo e perfeito médico que pode fazer, e foi isso que Ele fez com a Virgem Maria, fazer com que ela sequer caia no pecado. Então, Deus, que é eterno e tudo vê, olhando para os méritos de Cristo na cruz, veja só, Maria não existia ainda. Se Maria não existia, Jesus, evidente, Deus não tinha se encarnado. Mas Deus, olhando lá para frente, na cruz, no Calvário, olhando os méritos salvadores de Cristo, salvou Maria no ventre de Santana. Vejam que realidade mais extraordinária de bondade. Tendo em vista os méritos do Salvador, que viria através dela, Deus então, desde o primeiro instante de sua concepção, preservou, essa é a palavra, a Virgem Maria do pecado. Fez com que ela jamais tivesse contato com o pecado. Ela é a Virgem intacta. Satanás nunca pôs as suas garras nojentas nela. Nossa Mãe bendita, desde o primeiro momento de sua concepção, foi redimida, foi salva. E assim, era isso que criam os franciscanos, e as coroas da Espanha e de Portugal se dedicaram à defesa desta doutrina. Por isso, na Universidade de Coimbra, todos os professores, antes de poderem ensinar alguma coisa na universidade, todos os professores precisavam fazer um juramento de que iriam defender o dogma da Imaculada Conceição. Isso quer dizer que na Universidade de Coimbra os dominicanos tinham uma vida difícil, mas a nossa fé triunfou, não é? E assim os reis de Portugal consagraram Portugal, e o Brasil era Portugal naquela época,
a Imaculada Conceição. Foi neste Portugal, que era o Brasil, consagrado à Imaculada, que nasceu Santo Antônio de Santana Galvão, defensor da Imaculada. Ele então fez muitas obras de bondade e misericórdia, pregando o Evangelho. Uma das coisas que ele fez foi que na pequena cidade de São Paulo, porque São Paulo era pequena na época, na pequena cidade de São Paulo, fundou um convento de irmãs concepcionistas, aquelas mesmas de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E essas irmãs concepcionistas, a palavra concepcionista já te diz, né? Imaculada Conceição. Elas eram ligadas aos franciscanos, não eram franciscanas, mas eram concepcionistas. Defendiam a Imaculada Conceição, e ali o Frei Galvão, no final de sua vida, quis morar. Tal era a importância do Frei Galvão para a conversão e a evangelização da cidade de São Paulo, que quando o superior franciscano quis transferi-lo, o capitão Mor e toda a cidade se levantou e foram até o superior franciscano para dizer: esta cidade não pode viver sem Frei Galvão. E assim o Frei Galvão viveu seus dias propagando a devoção à Imaculada Conceição através das famosas pílulas do Frei Galvão, pequenos pedacinhos de papel que traziam escrito o dogma da Imaculada e que produziram e realizaram tantos milagres na história do nosso país. Frei Galvão morreu, nasceu no Brasil, que era Portugal, e morreu no Brasil, que já era Brasil. Poucos meses, dias depois da proclamação da nossa independência, que foi em setembro de 1822, em dezembro morre o Frei Galvão, num Brasil que já era independente e que nasce debaixo da proteção do manto sagrado da Imaculada Conceição Aparecida.